Bem-vindos à cidade de Troia. Entrem. Uma denúncia. Nossa história começa com um aviso. Uma denúncia ignorada. Cassandra, uma mulher tida como louca, grava a mensagem do futuro. A sociedade será aniquilada. Mas palavras? De nada tem valor aqueles que não querem ver. Eles preferem pagar para crer que um dia tudo isso será arruinado, que o nosso futuro está ameaçado. E o presente? O presente pelos gregos ofertado. O fogo, a miséria, a fome. Tudo que se conhece em Troia pelos homens queimado. Nossos lares transbordam, as florestas em chamas. A natureza clama, o povo soterrado na lama. Mas os homens fazem dramas. Olhos vendados, corações insensíveis, ignoram os ecos de um sinal invisível. Não. Já está tudo dado. Nítido, não se faça de cínico, não há mais nada a mostrar. Quem dará ouvidos à vivência? Quem dará ouvidos à ciência? Nesse reino ameaçado, A voz que ecoa é pra nos despertar. a consciência ilumina.
presente para os troianos. Belo e reluzente. Parabéns. Vocês venceram. Sim, vocês venceram. Como poderia imaginar destruir um império tão glorioso? Receba o presente grego com orgulho e confiança. Por todos os deuses, não! Vocês perderam o juízo? Vocês não percebem que isso é uma armadilha disfarçada de presente? Troianos, ouçam! Sou eu, Hécuba, rainha de Troia, quem lhes fala. Não tragam para o coração da nossa cidade este animal monstruoso. O melhor que fazemos é destruí-lo imediatamente, para que a memória dos nossos invasores desapareça com ele. Vocês perderam a razão? Vocês não percebem que estamos marchando para a destruição? Eu já perdi diante das muralhas de Troia 10 dos meus filhos. Eu não quero agora perder todos os outros, assim como meu povo e a minha cidade. Ó céus! Que maldição é essa que nos obriga a testemunhar essa insanidade? Por quê? Por que devemos assistir à queda de tudo que amamos? Segundo Homero, foi a deusa Atena quem soprou a ideia ao ouvido de Odisseu. E assim, a cidade de Troia, que durante 10 anos resistiu ao cerco das tropas gregas, foi vencida por um cavalo de madeira. A princesa Cassandra tentou alertar o povo, mas os homens dessa terra, movidos pela ambição, acreditaram que isso lhes daria mais poder. Quiseram acreditar que o cavalo foi uma oferenda enviada em sinal de paz. Eles queriam aceitar o presente para não desagradar os deuses, então ordenaram que as muralhas fossem abertas. E o cavalo foi recebido com cânticos e gratidão. De suas entranhas saíram milhares de soldados gregos que devastaram Troia até a última de suas pedras. E seus vencidos se tornaram seus escravos. E as mulheres de seus vencidos se tornaram suas mulheres.
Troia, da chuva que inunda nossos rios, da lama tóxica que cobre cada metro quadrado de nossos corpos. será esse o nosso destino inexorável? Mas não foi causado por um Deus? Não. Então quem são os responsáveis? Não foi Poseidon quem agitou as águas? Ou Hades quem ceifou as almas inocentes, ou mesmo Ares quem queimou a vida por ganância? Não. Então, quem são os responsáveis? Existe terra para todos nós, mas eles querem mais. Seus bolsos transbordam dinheiro. O gado engorda, as barragens estouram, as árvores ardem e o povo se afoga. Incinera-se a esperança, verte-se o néctar amargo, envenena-se a fertilidade. Metano, Lama, fuligem, os dentes das engrenagens moem os arredores. as máquinas esmagam os grãos, lodo cobre os telhados. Uns triturados. Outros endinheirados. Nunca é o suficiente, suga até o tutano dos ossos. Os bárbaros, os cães de guerra. E então, eu estou sentada na sala cercada de lama. Membros, torsos, cabeças, cadáveres dos meus filhos. A terra já não sustenta, devora. Fizeram com que as margens cedessem em nós de forma inesperada. Meus filhos viraram terra. Quantos deles? 5, 6, 7. Eu já perdi a conta. A cidade caiu diante dos meus olhos. A minha vida acabou diante dos meus olhos. Meus filhos não estão completos. São como um amontoado de pernas, braços, troncos, alguns com o uniforme da escola ou do trabalho, outros completamente despidos. Eu estou escutando. Eles estão chegando. Agora a Lama e eu somos uma só e ela me diz que eles vêm aí, nos sufocando como máquinas implacáveis da morte. Calem a boca. Eles vão acabar nos escutando. Os meus olhos veem, mas minha garganta não grita. Sente apenas o gosto amargo da dor, da lama, dos metais, mercúrio, arsênio, chumbo. Nós não temos mais nada, ninguém para nos proteger. Todos mortos. Esta terra tem gosto de sangue,
Gosto dos meus filhos apodrecidos. Gosto da minha cidade destruída e das mãos dos homens que a soterraram. Eu quero vomitar, mas não há nada em meu estômago. Comida e água agora são escassos. Quando trouxeram a cabeça do meu marido, disseram que a cidade inteira estava soterrada. Por isso não encontraram o resto do corpo. Sinto-me agora segurando-a como um bebê. Morreram muitos homens, mulheres, crianças. Mas isso não foi um acidente. Isso não é por acaso. Isso não é uma guerra. Eles estão nos eliminando. Isso é genocídio. Ela me olha como se fosse um pastor de gados. Esperava encontrar uma velha bruxa com a barriga pendurada até o joelho. Mas olhando bem, até que ela dá pro gasto. Me disseram muitas coisas sobre Agamenon desde que ele soterrou a minha cidade. Só esqueceram de falar da frieza dos seus olhos. E você quem é? Eu pergunto com desdém. Agamenon me responde com um riso no rosto. Você sabe muito bem quem eu sou. Agora fique de pé. Fico quando eu quiser. Écuba me responde. Petulante. Tire esse brilho altivo do rosto. E essa arrogância? Ainda mais com todo esse sangue escorrendo pelo seu corpo. Essa que você segura em suas mãos é a cabeça do meu marido. Você nem teve a decência de me trazer o corpo de volta. Eu não tenho tempo para isso. A guerra costuma ser cruel com as mulheres. E você? É o homem que cortou a garganta da própria filha para o vento mudar? E o vento mudou. E o que vocês querem aqui? Não há mais nada ao que destruir. Levarei vocês todas comigo. Me servirão a partir de agora. Vocês vieram aqui como convidados. Vocês chegaram aqui e viram a nossa bela cidade, nossos campos verdes e generosos. Sim, vocês nunca tinham visto tamanha abundância. E vocês queriam isso de qualquer jeito. Eu me pergunto, aonde está Helena? Helena? Ainda não conseguimos recuperá-la. Helena nunca esteve aqui, você sabe muito bem disso. Eu admiro você, Écuba. De verdade, te admiro. Mente pra mim descaradamente. Eu sei que ela está aqui. Helena não existe. Você precisava de uma desculpa para vir até aqui e invadir tudo. Helena nunca existiu. Não há nenhuma Helena. Nunca houve nenhuma Helena. Vocês vieram aqui para soterrar e destruir. Vocês chegaram com seus passos cravando barro em nossos poros. O que vale a nossa história agora soterrada? O fim antes do fim. Cada descaso é parte disso. Só estamos aqui, sem volta. A égua que estamos forjando não esquece nem perdoa. Ela carrega uma ira ancestral. Vem de longe, passada de mãe para filha.
enraizada na carne, um desejo de vingança que queima, quer romper as estruturas, demolir. Um grito que não cabe mais dentro. É um mundo que treme com o nosso eco? Ou só nós, presas dentro da nossa própria revolta? Ou será que o grito de Época é a única coisa que ainda nos pertence? Um grito oco que reverbera pelas paredes deste teatro. E o faremos ecoar, até que alguém ao menos escute. Chega! Levarei vocês todas comigo. Me servirão a partir de agora. Vamos, entrem! Não há brisa. Apenas o calor sufocante das queimadas que dominam o horizonte. Agamemnon e Odisseu fazem uma ação para demonstrar que estão esperando o vento, a fim de partir com seus barcos. Agamemnon está sentado em seu trono, trazido diretamente das ruínas de Troia, enquanto toma um milkshake e discute com Odisseu acerca do destino de Políxena, filha de Hércules. Odisseu, eu não tô gostando dessa calmaria. Sem vento, sem mudança. Parece que o mundo inteiro está parando. Isso não te lembra algo? Lembra quando estávamos presos na Grécia, esperando que os deuses mandassem o vento? Lembra de quando os homens falavam de sacrifício? Agamemnon está sentado no trono de Príamo. Mandou arrastar isso até aqui. Olha pra ele. Parece uma criança tomando isso na praça de alimentação da porra de um shopping. Agamemnon, estamos respirando fuligem enquanto o fogo se aproxima. Essa calmaria sufocante. Os homens sussurraram sacrifício de novo. Eu ouvi! Eles vivem reclamando de tudo, porra. É a única coisa que fazem. É mimimi pra lá, mimimi pra cá. Só sabem reclamar e ainda por cima dizem que os deuses estão zangados conosco. E que nós, Odisseu, nós precisamos resolver tudo isso. Mas agora tem mais gente falando. Políxena, aquela ambientalistazinha, filha de Écuba. Ela tá expondo tudo.
postou vídeo sobre as queimadas e o colapso da barragem. E ela tem mais de 1 milhão de seguidores, Agamemnon! 1 milhão de seguidores! Essa garota pode ser um problema. Mas ela não só diz, tá? Ela mostra fotos, vídeos, tá todo mundo vendo, estamos expostos. E ó, estão dizendo por aí que o vento não vai voltar, que o calor vai nos consumir, olha isso! O que vocês estão vendo aqui É o resultado direto da ganância das empresas que devastam com as nossas terras e que agora querem silenciar as vozes que os denunciam. É só a gente olhar ao redor. Todos os rios, o solo envenenado, o fogo que consome tudo, todas as vidas que foram destruídas. O capitalismo internacional avança numa escala e ritmo que nem o próprio planeta Terra consegue acompanhar. A biosfera se curva, mas não por muito tempo. E não pensem vocês se eles se importam. A Agamemnon e o agro só se importam com os próprios lucros e eles não ligam pelos desastres que eles causam. Mas tudo isso é crime. Tudo isso é crime e eles precisam ser responsabilizados. Essa garota tá causando uma comoção sem precedentes. Isso tá saindo de controle, Agamemnon. E os homens falam de sacrifício. Querem silenciar ela. Punir quem levanta a voz. Dizem por aí que os ventos pararam porque os deuses estão nervosos conosco. E o que eles estão ameaçando? O de sempre. Que você não é o rei legítimo. O rei legítimo é aquele que tá sentado com a bunda no trono. Mas agora você está sentado no trono de uma cidade devastada, Agamemnon. E essa princesa troiana poderia acalmá-los, hã? Isso os calaria. Contanto que o vento certo venha e possamos sair daqui. O vento certo virá quando vier. Não me diga que a garganta de uma garota tenha mais remota influência se o vento vem ou vai. Tudo tem influência, Agamemnon. Tudo importa, porra! Se for ela, talvez os homens e os deuses se acalmem. Talvez o vento até volte. Só 3 coisas importam, disse. A terra, o ar e o lucro. Se é a garganta de uma garota que eles querem que seja, dê a eles. E qual é mesmo o nome dela? Políxena! Políxena. Então que seja. E quem vai se encarregar do serviço? Você, Agamemnon. Eu? É você? Os homens vão respeitar isso, hã? Ah, respeita. Quantas crianças mais eu tenho que matar para tirar esses pervertidos das minhas costas? Me aproximo de um deles. Ele me olha indiferente através da sua câmera. E você? Quem é? Eu sou Odisseu, rei de Ítaca. Mais um rei. E nenhum deles se parece com. Príamo me disse que há mais de 40 reis entre eles. Um mais cruel que o outro. Matilha de cães! Políxena deve ser sacrificada. Os deuses pediram! Os deuses pediram!
vou além das fronteiras impostas. Demarcações de terra são ficções passageiras, criadas para serem rompidas. Porém, existem aqueles que ousam me desafiar. Pessoas que ficam entre mim e o futuro inevitável. A filha de Écuba terá o destino que escolheu desafiar. E o fogo irá fazer o que precisa ser feito. O fogo me encontra assim como encontro meu destino. Fogo forjado pelas mãos de outras pessoas, pelas mãos dos homens. E eu grito em pensamento quando eu gostaria de me encontrar com minha mãe. Somente em pensamento, porque o fogo sufoca a garganta. E aí eu penso que o que aconteceu comigo agora somente sairá nas páginas de jornal. E você, quando lê, ficará aliviado em pensar que o terreno foi o fogo foi no terreno ao lado, até que ele seja no seu. O calor agora é insuportável, queima minha pele, as minhas pálpebras, fogo que é sorrateiro feito os homens. Ele chega pela superfície até alcançar as raízes da nossa sociedade. É devastador, age rápido. E aí eu me pergunto, com eles nada acontece? Com ele nada acontece? Mesmo com medo de você, eu não recuo. Se for preciso, que seja eu a denunciar o que os gananciosos fazem pelo poder que seja. Mas se a minha luta não seja solitária, agora ela pertence aos que carregam a minha história. Implorei para que não levassem Políxena dos meus braços. Ela encarava a vida e enfrentou a morte com uma nobreza que me orgulha e me destrói. Em uma noite imensa, o corpo da minha filha foi encontrado. Em meio ao combate a um incêndio de origem desconhecida, ela estava lá. O fogo criminoso se alastrou. Em nota lamentaram. O país já registrava o maior número de focos de incêndio em toda a série histórica. As causas e demais consequências estão sendo investigadas pelas autoridades. Os poderosos acreditam que sua glória durará para sempre. Mas nenhum império dura. Todo império cai, desmorona, vira pó. Dizimando tudo à sua frente. De investigação nem de autoridade. Através do financiamento
TV não fala nada. Morre gente, morre bicho, eles tentando esconder. 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 A última esperança, ainda não extinta de continuidade do nosso povo. Meu filho mais novo, Polidoro. Zela por ele, Polimestor, rei da Trácia, o anfitrião que escolhemos para proteger o nosso último filho. Uma enchente sem fim. E a chuva que irriga os centros de poder imperialista é a mesma que inunda e afoga as periferias do sistema. Mas o que isso importa? O ouro e as riquezas de Troia valem centenas, milhares de vidas. Sinto frio, flutuo sobre os corais. Meu corpo se move com o vai e vem das ondas. Porque vejo o rosto da minha mãe, mas não consigo tocá-la. Tento mexer meus braços e pernas, mas não consigo. Só sinto meu corpo flutuando sem destino nem parada. Eu queria que meu pai tivesse sido um tubarão para destroçar 40 baleeiros e eu tivesse aprendido a nadar em seu sangue.
A minha mãe, uma baleia azul. Mas meu nome, Polidoro, será esquecido. Morreu em São Paulo, 2018, desconhecido. Ontem, nos olhos do meu filho, eu vi algo estranho. Durou apenas o tempo de uma notícia trágica na TV e um comercial. E eu vi nos olhos dele a pergunta: o mundo ainda vale o esforço que é a vida? E naquele momento, eu também duvidei. Pelo instante que durou uma notícia trágica na TV e um comercial, eu também fiquei em dúvida. Pelas periferias minha morte. A memória da costa desaparece com o horizonte. Um retorno ao lar. A chuva continua entre eu e não mais eu. As estrelas que eu vejo agora são frias. Fome mastiga gengivas, sal nos lábios. A memória do meu caminho entre escombros e destroços. A televisão cospe o mundo na sala toda manhã. Serei mais um fantasma da juventude de hoje, do sonho brasileiro? Esse país ainda tem um sonho? Nem sequer me lembro qual. Me lembro somente das mortes que acontecerão amanhã. Mas o que resta, entretanto, é organizado pelo descaso de uma catástrofe desconhecida. Como sair do subsolo? O Brasil? Não sei. Mas eu tenho um sonho. Vários. Me despeço dos meus sonhos que crescem lentamente ao meu redor sem som. Nessa viagem que não tinha destino nem parada, eu senti o meu corpo se transformando na paisagem, no fundo. A forte chuva com granizo que atingiu a cidade destelhou as casas, arrastou carros, derrubou árvores, provocou enchentes e alagamentos. Em dezembro de 2018, o córrego transbordou novamente. Aquele temporal foi marcado pela morte de um jovem, arrastado pela força das águas. E assim, as águas levaram o último filho de Troia. Mãe, eu quero voltar para casa. Sim, meu filho. Nós vamos voltar. Nós dois, juntos. Eu tô com frio. O mar ele tava frio hoje. A minha boca tá cheia de areia. Eu devo ter engolido água salgada. E também devo ter mordido minha própria língua. Eu não sei porquê, mas eu sinto o gosto do meu próprio sangue na boca. Me diga, meu filho, o seu tio Polimestor lhe tratou bem? Sim, ele foi gentil e atencioso. Nada me fez falta. E hoje, Polidoro, o que aconteceu hoje? Hoje, nós fomos caminhar na praia. E a gente subiu em cima de uma pedra muito grande, mãe. E a pedra, ela se precipitava sobre o mar. E o mar, ele estava suave e liso como um espelho. E o seu protetor, o que lhe dizia? Coisa estranha. Ele tinha lágrima nos olhos. Ele me apertou contra o peito, ele me deu um abraço.
e cortou a minha garganta. E então? E então, eu acho que ele me atirou no alto do rochedo, direto pro imenso e vazio do mar. E então? E então, nada. Você precisa descansar, meu filho. Feche os olhos e tente dormir. Eu amei esse menino. Ele era sonhador, gentil. Sim, eu sei. Me partiu o coração ter que matá-lo. Você sabe que eu não tive escolha. Sim, eu sei. Os gregos não me perdoariam e não fui eu que inventou essa tradição. Tradição é tradição, né? O filho de um rei derrotado e morto também não tem direito à vida. Se os gregos descobrissem que eu abrigava o último filho de Troia, a minha cidade teria o mesmo destino da sua. Foi para salvar a minha pátria que eu matei o seu filho. É a tradição. Mas agora as pessoas viverão em paz. Todos os filhos do rei Príamo estão mortos, Troia foi destruída, as pessoas finalmente viverão em paz. A paz eterna. Hécuba, você tem que entender, matar o seu filho me partiu o coração. Eu chorava enquanto cortava sua garganta, mas o que eu posso fazer? Mas a sua mão não tremeu. Não tremeu, porque eu não queria que ele sofresse. Por isso eu mesmo me encarreguei da tarefa. Quando uma autoridade como eu mata o filho de um rei, isso honra sua morte. Sim, Polimestre. Eu lhe devo a minha gratidão. Agora o meu querido Polidório está morto. Ele não será mais obrigado a viver atormentado pelo dever da vingança. Você o poupou de uma vida de odiar os vencedores do seu pai, de viver escondido, desonrado. Sim, Polimestre, eu lhe devo a minha infinita gratidão. Você respeitou as leis das nossas casas, das nossas cidades, dos nossos tempos. Malditas sejam as leis que obrigam uma mãe a ser grata ao assassino do seu filho. Hécuba, pense que todos os seus filhos morreram como heróis. Pense que a sua cidade, a cidade de Troia, foi a mais bela e a mais rica do mundo inteiro. Pense nisso, Hécuba. Pense que seu esposo teve uma morte gloriosa, defendendo o próprio reino, sim. No fim, a vida lhe deu muito, Hécuba. A vida me deu muito, mas também me tomou muito. Desastre é uma equação. Risco mais vulnerabilidade. Mas eu compreendo a sua dor, eu entendo perfeitamente. E exatamente por isso que eu irei lhe ressarcir pelas suas perdas. Você receberá uma boa indenização por todos os seus prejuízos. Sim, eu sou a mulher mais rica do mundo. Todo esse ouro é meu. Toda essa prata é minha. Todos esses tesouros são meus. Eu posso enterrar os meus filhos nesse ouro. Eu sou a mãe mais rica do mundo. Eu posso ofertar tumbas de ouro para os meus 20 filhos mortos. Eu posso fazer mortalhas de ouro para os meus 20 filhos. Ou melhor, eu posso guardar as cinzas deles
em urnas de ouro. E até depois, eu posso misturar as suas cinzas em pedras e pepitas de ouro. E até a minha roupa de luto será de ouro. E as minhas lágrimas também serão de ouro. O ouro não vale mais nada. Écuba está sozinha, cercada por destroços, o corpo tenso, marcado pela perda. Suas palavras ecoam o desespero de quem perdeu tudo e a resistência de quem ainda tem algo a dizer. Rainha de uma cidade que não existe mais. Mãe de filhos que já não respiram. Mas o que fazer com o que sabemos? Escolher o desespero ou a esperança? Nenhum dos dois me parece sensato. Desespero é uma sombra que suga o pouco de vida que ainda nos resta. E esperança? Esperança é um luxo que não podemos mais pagar. Essas palavras, desespero e esperança, soam como deuses indiferentes ao toque frio da terra. A nós que somos presos a essa pele de cimento, concreto, terra e sangue. Não é o desespero que vai nos salvar, muito menos a esperança. Para poder voltar aqui, deixamos por pouco tempo a morada dos mortos. Os homens ativaram a fúria da lama, da água e do fogo e, como consequência, engoliu a todos nós. O mar que me levou ao exílio agora sobe e engole cidades inteiras. O fogo que destruiu Troia agora consome o mundo. Troia, nossa eterna Troia, jaz em cinzas. Cinzas lançadas ao vento por homens que têm nomes. Nomes que empunham a desgraça, que são ferramenta da destruição. Agora, minha mãe está abandonada com esse monte de nada. Agora, minha mãe, metade de ti é o silêncio e a outra metade é o que grita.
Troia é esmagada não pelas lanças e espadas, mas pelo peso vil de uma ganância que transforma a terra em moeda. Que destrói cidades inteiras sem olhar para trás. Onde estão os deuses, Políxena? Onde está a justiça? Onde estão os deuses? Onde estão os deuses, ou eles também foram comprados? Troia agora é um altar profanado. Que essa ruína se levante como um aviso em meio à poeira. Que todas as cidades que virão ouçam a história de Troia e tremam. Que vejam no reflexo a própria destruição que se aproxima. Que Troia seja o grito que recusa-se a se calar. Que o solo se lembre do caminhar do nosso povo e que nosso luto ecoe mais forte do que as máquinas que nos esmagaram. Que Troia se torne o prenúncio do despertar que sempre adiamos. Que Troia se torne o prenúncio do despertar que sempre adiamos. Eu estou só. Não há mais nada. Não há mais filhos. Não há mais deuses. Não há mais mitos. Só eu. A última a ouvir o eco dessa cidade já morre. Deviam costurar as mulheres. Um mundo sem mães. Vamos. Por que nós? Por que nós? Me digam. Que mundo repugnante é esse? Que extermina o seu próprio futuro. Me digam. Se o céu desabar sobre você, empurre-o de volta, com o último fôlego que tiver. Se a terra for só ruína e devastação, é aí que se semeia o impossível. E quando tudo parecer perdido, então é a hora de lutar, como nunca lutou antes. Só estamos vagando por essa terra, até nos tornarmos cinzas e pó. Sobrevoa a capital. O roteiro é sempre o mesmo. Acontece um desastre ambiental e nós sobrevoamos a área devastada. Eu declaro estado de calamidade pública e anuncio a liberação imediata de recursos para remediar os estragos. Falo isso com ares de consternação. Também prometo que finalmente sairá do papel um plano de prevenção para que a gente pare de ficar correndo atrás da desgraça. Não tenho nenhuma pretensão de ser o salvador da pátria. Sei da minha condição humana e dos eventuais erros que posso cometer, mas insisto, não erramos pela negligência, não erramos pela omissão e, principalmente, não erramos pelo negacionismo. Este, senhoras e senhores, é um governo que se preocupa com as questões ambientais. E, além do mais, o ocorrido traria transtornos para qualquer governo do mundo. Não é a hora de procurar responsáveis. Ela é a mulher que não chora. Suas lágrimas secaram sobre os corpos dos seus filhos.
Para mim, o mais importante da tragédia é o ressuscitar dos mortos das cenas de batalha. A faca arrancada do peito, a corda tirada do pescoço, o perfilar-se entre os vivos diante da plateia. A noção de tragédia em nosso tempo é a de um sofrimento que poderia ter sido evitado. A realidade poderia ter sido evitada. A realidade poderia ter sido evitada. Troia, cinzas e pó. Um império queimado pela ganância, pelo desejo de mais. Mais terra, mais ouro, mais poder. Agora o vento sopra sobre essas ruínas. Mas não é Troia que arde, é a terra. Agamenon é o fogo que consome. A febre de um mundo à beira da destruição. O mundo sempre esteve à beira, Hécuba, e sempre sobreviveu. As chamas, aquelas chamas que consumiram a sua cidade, são as mesmas que forjam a ordem. E o poder? O poder pertence àqueles que têm a visão de controlá-los. Um poder que extrai, que destrói e envenena. Ele fala como se fosse inevitável. O que restará quando não houver mais terra para cultivar? Quando o ar que respiramos for tão pesado quanto o sangue derramado neste chão? A tecnologia não salvará o seu império. Você governa sobre cinzas. Ela fala de destruição como se fosse algo novo. Como se não tivesse escrito no destino de cada império, de cada cidade. Há sempre inovação, Hécuba, das cinzas, dos escombros, da lama. Sempre haverão aqueles que encontrarão uma saída. A tecnologia está aí para isso. Uma outra terra, um outro planeta. Que tal irmos para Marte, Hécuba? Não há nenhum outro planeta que abrigue a ganância deles. Não é Troia que chora, é a Terra. Eles ainda acreditam que podem comandar o futuro. O futuro pertence a quem o molda. E você? O que você propõe? Um discursinho na ONU? Assinar uma petição do Greenpeace?
Se agora existe o caos, amanhã haverá uma nova ordem. Ordem e progresso. Esse progresso é o nosso fim. O poder não construiu nada além de escombros. Essa ordem é feita de destruição, consome tudo ao redor. E o que você propõe? Ficar aí, entre escombros, lamas e fantasmas? Ficar imaginando um mundo ideal que nunca virá? O que querem de mim? O que querem de mim? Que eu me curve? Que eu aceite o peso e me cale? Eu não posso. Eu escancaro as portas para que o vento traga o grito do mundo. Arranco do peito o punhal que era o meu coração. Ele já não bate, ele ruge, ele uiva. Contemplarão a minha vingança. Mas vocês também carregarão o peso dos mortos, porque não há inocentes no mundo dos vivos. Ainda não sofrestes a punição, mas a receberá. A justiça é lenta, é cega, injusta, é burra e errada. Mas nós a veremos. São decisivos para nós estes momentos. Devemos avançar neste instante contra eles. Já disseram muitas coisas sobre Hécuba. Os gregos queriam contar suas histórias, seus mitos em pedra, suas versões com ele sempre como os heróis, nobres, justos, misericordiosos. Não! Eles são os cães selvagens que vieram para essa terra como convidados e deixaram uma civilização inteira de joelhos. E no processo, profanaram a sua rainha e a sua memória. Mas dizem por aí que Hécuba se vingou de seus algozes. Alguns dizem que Hécuba se vingou de várias formas, mas nenhuma delas guarda a verdade. Alguns dizem que o fim de Agamenon, o vencedor desta guerra de 10 anos, foi morrer logo após voltar para casa, com um golpe de machado pelas mãos de sua esposa enquanto tomava banho. Já Polimestor, Hécuba se vingou com suas próprias mãos, arrancando-lhe a luz dos olhos. Em outra versão, dizem que Hécuba juntou prova de todas as atrocidades. Denunciou ao mundo todos os crimes. Ela expôs a morte de seus filhos. Foram anos e anos aguardando justiça. Querem saber o que aconteceu com estes que devastaram a vida de Hécuba? Eles foram condenados. Mas calma. Calma, porque eles foram condenados a apenas 5 anos de prisão domiciliar, com direito à redução de pena, ar-condicionado e acesso liberado às suas adegas particulares. Tinham apenas um pequeno incômodo, uma tornozeleira eletrônica. Fizeram um bom negócio, não é? Polimestor e Agamemnon saíram impunes. Outros dizem que Agamenon, Polimestor e Odisseu encontraram o seu fim nas chamas, assim como fizeram com a filha de Hécuba, Políxena.
Eles queimaram até não restar mais nada deles e suas riquezas, os tecidos caros, o gado, as fazendas, o dinheiro foram consumidos sem piedade. O fogo que antes era símbolo de autoridade, agora se voltou contra eles, não restou mais nada, nem mesmo a memória de sua grandeza. Eram milhares de mulheres troianas, ateando fogo por todos os lados. Era uma imagem linda de se ver. Écuba orquestrou a primeira inquisição dos bilionários. Enquanto o fogo consumia tudo, risadas se erguiam, cruéis e satisfatórias. Já disseram que Écuba e suas troianas os submeteram a uma fúria imensa, os golpeando com todo objeto que encontraram à mão por horas e horas, até que o cansaço e a exaustão tomasse conta. Cada golpe era um grito de dor, e cada objeto uma extensão de sua vingança. Quando os corpos finalmente caíram sem vida, não precisou mais de palavras ou gestos. Eles já não estavam mais entre os vivos, mas entre os corpos inertes, possuídos pelos pesos de suas ações, através das mãos daquelas que um dia foram suas prisioneiras. Dizem que Écuba convidou Agamenon para um encontro íntimo, com a falsa promessa de lhe conceder perdão. Suas mulheres o seduziram, e entre danças e sorrisos, ele se deixou levar. As mulheres o rodearam, e com as suas mãos firmes e determinadas, no ápice do prazer, apertaram um travesseiro contra o rosto do homem que destruiu a vida de todas. Sufocaram-lhe o ar, o orgulho, a história. E por fim, dizem que os três foram enterrados vivos, soterrados no mesmo solo em que um dia tentaram devastar, servindo de adubo, nutrindo o solo em que pisamos hoje, com sementes plantadas em suas bocas abertas em direção ao céu. Bocas que profanaram tantos discursos de ódio, brotaram árvores frutíferas. Quem diria que da vingança de Écuba, da sua dor e da sua revolta, surgiriam frutos tão doces? E ela esperou para que eles fossem soterrados vivos. E não esqueceu dos seus filhos, que também tiveram o ar usurpado de seus pulmões. E ela esperou que a morte chegasse em silêncio. E a morte chegou. De contragosto e má vontade, a morte deles veio. Que essa história Se torne o prenúncio do despertar que sempre adiamos.